Fala pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Um abraço a todo mundo aí que está nos acompanhando aqui através do Diga News TV, no canal Diga News TV, também da TM Produções. Estamos no ar novamente com mais uma edição do podcast Diga News. Segunda-feira, com a edição aqui extraordinária. É como eu sempre digo, quando tem novidade a gente traz sempre uma edição extraordinária para deixar o nosso público informado aí dos principais acontecimentos da política aqui da nossa cidade. E hoje vamos conversar com João de Furão, prefeito de Conceição da Feira, ele que é pré-candidato a deputado estadual, está aqui em nossa cidade e a gente está aproveitando para ter esse papo aqui, conhecer um pouco melhor sua trajetória política, suas propostas. Prefeito, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Abraão. Boa noite a toda a equipe aqui do podcast. Dar uma boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Agradecer a você o espaço e agradecer aqui também o convite do nosso amigo França, né, que está capitaneando aí a nossa caminhada junto com o amigo Cainho do Povo. Bom, aqui no estúdio estou aqui com França Barbosa, foi secretário de administração, já atuou vários cargos aqui na política. Está aqui também o Solado, também o suplente de vereador Cainho do Povo. Também a equipe de assessores aqui do pré-candidato João de Furão. O que motiva aí o senhor a ter uma decisão de sair da gestão municipal para disputar uma vaga aí como deputado estadual? Abraão, na política, todo mundo que entra, ela seria hipocrisia dizer que a pessoa não quer crescer, né? Não quer ampliar os seus voos, os seus horizontes. E tive a oportunidade de entrar na política desde cedo, né? Fazendo uma breve apresentação. Nasci em Salvador e morei em São Gonçalo dos Campos a minha vida toda, né? Acompanhei algumas gestões de meu pai como prefeito, acompanhei o trabalho de meu tio Targino Machado como deputado estadual por 6 mandatos. E quando foi em 2015, eu tinha 23 anos, eu me mudei para Conceição da Feira, na cidade que eu trabalhava, mas não morava. Me mudei para Conceição da Feira. Em 2016 eu fui candidato a prefeito a primeira vez, Em né? 16. Em 2016, tinha 23 anos, fui candidato a prefeito a primeira vez e na oportunidade perdi as eleições. Errei como líder no momento ali da campanha eleitoral, né? E acabamos perdendo as eleições. Deus me mostrou que eu não estava naquele momento preparado. E no ano de 2020, aos 27 anos, Deus me deu a oportunidade, né, junto com o povo da minha cidade, de ganhar a eleição de prefeito. Ganhei com aproximadamente 60% dos votos. E em 2024 fui reconduzido ao segundo mandato, à reeleição, com aproximadamente 83% dos votos válidos da cidade. Né? E nesse percurso de desenvolvimento político, de caminhada, a gente construiu muitas relações. Né? O trabalho à frente de Conceição da Feira me fez ganhar uma notoriedade, né, na região, pelos resultados que tivemos, né, à frente da prefeitura. E a lealdade, a gratidão, né, às pessoas que nos ajudaram, as pontes que construímos para que o mandato tivesse êxito, nos possibilitou, né, que a gente construísse também um grupo que pudesse vislumbrar uma cadeira na Assembleia Legislativa para que a gente possa trabalhar agora tanto por Conceição da Feira, mas também pelas aquelas cidades cujas lideranças, né, estão acreditando no nosso projeto. E digo isso, né, com muita felicidade, porque a exemplo aqui de Filadélfia que a gente conseguiu, né, através do trabalho, estreitar relações com o amigo França, né, com o amigo Cainho, que estão aqui organizando essa caminhada, né, fruto de conhecer o trabalho da gente, né, de ver nosso desenvolvimento à frente da prefeitura e acreditar, né, que a gente possa fazer agora uma caminhada para a Assembleia Legislativa e que a gente possa trabalhar para que benefícios cheguem ao povo de Filadélfia e isso, né, a gente passou a credibilidade para essas pessoas por conta do trabalho que fizemos, né, na Prefeitura de Conceição da Feira, né, que nos credenciou a olhar hoje olho no olho das pessoas e dizer que a gente vai chegar lá, né, e que a gente vai, de igual forma fez na Prefeitura, a gente vai fazer agora no mandato de deputado para que a gente possa fazer a política funcionar para quem mais precisa, né, para quem ela tem que funcionar, que é o povo menos favorecido. Bom, estou conversando aqui com o João de Furão,
prefeito de Conceição da Feira e pré-candidato a deputado estadual. Bom, eu já perguntei aqui em relação à saída da gestão, ele já fez uma breve apresentação aqui, também da sua trajetória política à frente do município. O senhor disse que o seu pai foi prefeito, seu tio foi deputado estadual de 6 mandatos, não é isso? Então o senhor já transita na política praticamente a sua vida inteira, não é isso? Eu cresci os dentes nisso, né? Porque minha avó foi vereadora de São Gonçalo dos Campos numa oportunidade em que mulher não tinha quase que nem oportunidade de votar. Já tinha o direito, né? Mas ainda havia o preconceito. Minha avó conseguiu quebrar esse paradigma, ser vereadora em São Gonçalo dos Campos. E aí, consequentemente, né, os filhos, um foi prefeito, depois deputado, que foi meu tio Tagino Machado, em seguida meu pai foi vereador e foi prefeito de São Gonçalo dos Campos. E tem um neto agora, minha avó já é falecida, tem 2 netos, né, que são políticos hoje, um é prefeito de São Gonçalo, o outro sou eu, prefeito de Conceição da Feira, né, e agora com essa possibilidade, né, da gente ganhar uma eleição para deputado estadual. A sua reeleição em 2024 foi uma eleição com ampla maioria de votos, né? A gente observou, o senhor teve lá acho que acima de 80%. A que o senhor atribui aí esse reconhecimento da população da sua cidade? Abraão, eu aprendi que na política nada resiste ao trabalho, né? Conceição da Feira é uma cidade que a gente pode comparar a Filadélfia em termo populacional. Nós temos, pelo último censo, lá 20 mil habitantes. Nós temos lá 17 mil eleitores, né? Então, é uma realidade numérica aproximada aqui do município de Filadélfia. Lógico que muda algumas coisas. Lá na minha cidade é 50% sede, 50% zona rural, e as zonas rurais são próximas da sede. Aqui o campo, né, geográfico é um pouco maior do que o da minha cidade, mas diante dessa realidade a gente pode comparar. Nós entregamos lá como gestão 100 obras em 4 anos. Obras das mais diversas, né? A gente entregou escolas novas, hospital novo, né? Praças novas, campos novos, quadras novas, pavimentação de asfalto intertravado, de paralelo. Então, ao todo, em 4 anos foram 100 obras. Então, se a gente coloca aí 48 meses, a gente conseguiu entregar em Conceição da Feira quase 2 obras por mês, né? Então, acho que isso justifica um pouco, porque as pessoas perceberam a diferença de outras gestões para a nossa. A gente conseguiu efetivamente fazer o dinheiro da prefeitura render, a gente conseguiu fazer festa, a gente conseguiu fazer obra, a gente conseguiu melhorar a saúde. Conceição da Feira era a pior saúde do Recôncavo Baiano quando a gente assumiu a gestão. Isso quem diz é o site do SUS com os dados. E a gente hoje deixa a prefeitura brigando pelas principais posições do Recôncavo Baiano, que tem aí diversas cidades, né? Inclusive cidades grandes como Santo Antônio de Jesus, como Cruz das Almas, né? A gente conseguiu implantar um programa em Conceição da Feira que, para mim, é o programa que enche mais os meus olhos, né? A gente conseguiu implantar em Conceição da Feira o Morar Melhor, que é o programa em que a prefeitura, com recursos próprios da prefeitura, a cada mês constrói 1 ou 2 casas para a população em vulnerabilidade social, com recursos da prefeitura, né? A prefeitura que chega numa casa, que é a casa de taipa, de adobo, que está caindo na cabeça da pessoa, né? Que a pessoa dorme sem saber se vai acordar com o telhado no lugar ou não, e a prefeitura chega lá, né? Derruba a casa, constrói uma casa nova. A gente conseguiu com o governo federal mais 120 casas ao longo desses 6 anos de mandato. Então, foi uma gestão pautada principalmente pela entrega, né, de obras, entregas importantes para a população, e acredito também a abertura, né, da prefeitura para ouvir as pessoas. Ao longo desses 6 anos de gestão, eu fiz mais de 10 mil atendimentos no gabinete com a população, né? Ou seja, eu atendi aproximadamente metade da população dentro do gabinete, fora as pessoas que encontram na rua, que encontram nos eventos, mas fiz 10 mil atendimentos da população que vai ver o prefeito, que quer ver o prefeito, que quer fazer uma reclamação de sua rua, que quer fazer algum pedido, seja ele coletivo ou pessoal. Então, acho que isso também foi de muita importância para tornar a gestão próxima do povo, né? Que às vezes tem a gestão ou as pessoas que compõem a gestão acaba afastando, né, o gestor, o prefeito ou a prefeita da população, né? Acredito que em Filadélfia também tem isso em algum momento. Aquele secretário que não atende, aquela pessoa que
que acha que pode mandar, né? Então é importante você abrir o gabinete da prefeitura, né, para que as pessoas Aproximar, né? se aproximem, para falar, não preciso de interlocutor para falar com o prefeito, eu posso ir Ter um lá e vou acesso. falar exatamente. Eu levei o gabinete para as zonas rurais, botava lá 4, 5 todos, levava meus secretários todos, montava meu gabinete, uma cadeira de plástico para eu sentar, uma cadeira de plástico para a população sentar e uma mesa, e ali despachava junto com a população. Aqui está precisando disso, tem uma luz queimada na frente da minha porta, né? A associação está precisando disso, daquilo, a estrada está dessa forma, o patrulheiro não fez minha porta, mas fez o vizinho, né? Que tem, Tem. essas coisas, a gente precisa estar perto para ouvir, para modificar. Então foi dessa forma que a gente fez política lá, deu certo, acredito eu, porque fui reconduzido com 83% dos votos da população. Tive 11.200 votos, o segundo colocado teve 1.200, o terceiro teve 900. Então, acho, né, no meu ponto de vista, diante desses resultados, que a gente conseguiu fazer um bom trabalho. O senhor citou aí várias obras, várias ações aí do seu mandato à frente do município, mas aquela principal obra assim, que o senhor olha assim e se sente realizado, poxa, essa me deixa realmente satisfeita. Reformar ou construir a casa das pessoas. É o programa que me deixa mais feliz, mais completo, por dentro, Questão mais da cheio. moradia, né? É porque não é só a moradia, né? Você dá uma perspectiva nova para a pessoa. Imagina uma pessoa que não consegue receber um amigo em casa porque a casa não tem condição, que vai deitar para dormir, não sabe se vai acordar com a casa, né, no lugar num dia de chuva. Então isso você acaba transformando a vida da pessoa muito mais do que a própria moradia, a dignidade, é você ressignificar a vida da pessoa, né, de a pessoa ter o orgulho, pô, vou voltar para casa hoje, eu sei que eu tenho uma casa estruturada, com telhado bom, com banheiro, com sanitário. Então, para mim, é o programa de maior importância hoje do nosso município. Conversando aqui com o João de Furão, pré-candidato a deputado estadual, prefeito de Conceição da Feira, aqui na cidade de Filadélfia. E a gente, aproveitando, trouxemos ele aqui no podcast Diga News, ao lado do França, do Cainho, também da sua equipe de assessores, para a gente conhecer um pouco mais aqui do trabalho do prefeito, também as suas bandeiras aí, caso seja eleito deputado estadual aí na eleição de outubro. E aí a pergunta é a seguinte: caso o senhor seja eleito aí, quais serão suas principais bandeiras de atuação no mandato? A gente Como tem, deputado estadual. como deputado, primeiro mudam algumas funções, né? A gente deixa de ser o executor daquelas obras propriamente dito para defender os municípios, né? De forma a legislar em prol dos municípios, né? Quando a gente chega num município como Filadélfia, quem conhece a realidade de Filadélfia a fundo são as lideranças que nos acompanham, né? França, Cainho, né? Então, através dessa liderança que a gente vai buscar investimento para chegar de forma assertiva, né, aqui no município de Filadélfia. O que é que o município de Filadélfia está precisando? Quem está mais próximo da população aqui é França, quem está mais próximo da população aqui é Cainho. Então são essas pessoas, essas bases que nos diz o que é que a gente tem, né, que fazer. A gente vai estar lá para fiscalizar quem quer que seja o governador, logicamente. Agora a gente vai estar lá também para que a gente possa brigar, lutar com quem quer que seja o governador também, para que a gente possa trazer investimentos do governo do estado para a Filadélfia através do nosso mandato. A Bahia enfrenta aí muitos desafios importantes na área de saúde e segurança, e também a educação não é diferente. A gente tem visto aí fila da regulação, tem visto aí os altos índices aí da segurança pública, que são alarmantes aí. Dessas áreas de atuação aí, como o senhor vai tratar aí se for eleito deputado? É importante eu deixar bem evidente aqui hoje a população de Filadélfia que eu sou da base do governo. Da base do governador. Mas isso não me impede de tecer também críticas e mostrar o que está errado. Sim. Porque assim como na minha cidade eu gosto que as pessoas me digam o que está errado, eu acho que qualquer gestor tem que ter essa postura de querer um amigo do lado, um companheiro do lado que diga o que é que está certo e o que é que está errado. Né? E a fila da regulação, a regulação foi uma proposta que foi lançada que, na proposta, ela é muito assertiva. Porque no passado as pessoas saíam, por exemplo, de Filadélfia numa ambulância e não sabia para que hospital ia. Rodava em Salvador 5, 6, 7 hospitais e às vezes morria na ambulância. A ideia em si de criar uma fila é positiva, mas hoje falta gestão. Hoje falta uma transparência para as pessoas saberem que de fato é uma fila. Você cadastra seu familiar lá através do hospital, você não sabe em que posição está, quantas pessoas tem na frente, qual a expectativa de ser chamado. Então falta transparência e falta uma gestão melhor, né, da parte da regulação. E a segurança pública precisa que se respalde mais o trabalho que a polícia faz. Porque não adianta a polícia prender hoje e amanhã soltar. Então isso a gente só consegue
criando uma rigorosidade maior das leis. É uma bandeira que o Estado sozinho, né, os deputados criando leis no Estado conseguem resolver? Não, porque isso se trata de lei federal. Mas a luta tem que partir de algum lugar, né? E que se tiver necessidade de partir dos deputados da Bahia, isso já era para ter partido, já era para ter se criado, porque um dos estados mais violentos do país é a Bahia. Né? Então, diz o ditado que quem sabe onde a goteira cai é quem está dentro da casa. Né? Então, se a gente está dentro da casa aqui do nosso estado, a gente sabe que isso é uma grande dificuldade que está fazendo o povo sofrer. Os deputados hoje que estão na Assembleia já eram para ter levantado essa bandeira. E muitas das vezes eu digo, a gente precisa renovar porque tem muitas pessoas que estão na política que estão presas a algo, estão amarradas a algo. Então, a gente precisa colocar novas pessoas, né, com coragem de fazer o que tem que ser feito para a gente sentir, de fato, o nosso estado avançando nas pautas que precisa avançar. E a segurança pública e a questão da regulação da saúde são calos hoje que o governo Jerônimo tem, né, e que precisa dar uma atenção maior, ouvir as pessoas para que isso possa ser sanado, e o governo passe a ter uma assertividade maior em relação a isso. Eu até citei assim a fila da regulação, porque aqui no interior, talvez ali região de Feira, sua cidade, Conceição da Feira, é um pouco mais próximo da capital e tal, o acesso é maior. Mas França e os meninos sabem que aqui na cidade, geralmente, quando fala alguém está na regulação, bate aquele desespero do ente querido, ele não sabe, ele não tem certeza, ele não sabe de fato como funciona, tudo é um pouco ainda mais distante. Então, no interior aqui, quando se fala em fila da regulação, o eleitor ele pensa, poxa, ele tem essa dificuldade, ele apela para o político, ele liga, sabe que às vezes não pode fazer muita coisa, a não Exato. ser de cobrar, pedir ajuda. Mas é aquele desespero maior do eleitor, geralmente na questão da saúde. E como o senhor pretende usar a sua experiência de prefeito para destravar essas pautas? Diz, ó, eu fui prefeito, eu sei como funciona. Como o senhor pretende usar isso? Primeiro ponto é essa sensação não é só aqui de Filadélfia, não. A sensação que a população tem da regulação hoje é em qualquer lugar, né? Porque, exatamente como eu falei, as pessoas, né, têm o seu familiar escrito ali no cadastro da regulação, mas não tem um controle hoje, né? Não tem o acesso à informação para ver qual posição está. Tem quantas pessoas na minha frente, qual o critério de prioridade. E tudo isso tem que ser estabelecido, né? Então, a gente tem que discutir com o governador acerca disso e cobrar, né, que a Secretaria de Saúde do Estado tenha um programa que possa permitir que as pessoas acompanhem, que possam permitir que o gestor da cidade saiba. Né? Hoje, o prefeito da cidade de Filadélfia, com certeza, não sabe qual a posição que o paciente dele está aqui. Né? França, se tiver um amigo lá dentro, não vai saber qual a posição que o amigo dele está na Qual fila de a posição regulação. da fila? Por quê? É uma fila que não tem a transparência necessária. Então, o governador precisa, né, ouvir quem quer ajudar nesse sentido, né, precisa, né, dar uma transparência à população para que a gente se sinta seguro. Enquanto população, não deixa a parte política de lado, mas uma certa feita, quando eu precisei ir para a UTI, eu fui para a UTI do Clériston Andrade. Eu dei a sorte, né, de estar, né, no hospital particular, não quis ficar no hospital particular e pedi para ser transferido para o hospital público do estado, porque ali eu sabia que, né, que eu teria uma equipe mais preparada até do que o hospital particular em que eu estava. Mas eu não sabia qual era a hora que eu ia para o hospital público, a hora que eu ia conseguir ser transferido. Isso causa uma ansiedade. Imagine nas pessoas que têm muito menos acesso à informação, né? Que têm muito menos segurança do que está sendo feito. Então, é necessário que a gestão sobre isso melhore para que, de fato, a fila da regulação funcione como no projeto. O projeto é que ela avance, melhore aquela insegurança que a população tinha no passado, de entrar numa ambulância e não saber para qual hospital que tinha vaga. Hoje a pessoa continua no hospital da cidade, enquanto a regulação aprova a vaga no hospital específico e já sai direto. Mas a população não tem ainda o acesso à segurança de dizer, né, em qual momento vai ser chamado e quantas pessoas tem à frente. Então, é a principal forma da gente melhorar isso aí. Vamos lá, questão de alinhamento político. O senhor está afiliado, o senhor foi eleito no PSD, mas já me disse aqui em off que está mudando de partido. Exato. Eu nunca tive paixão por partido, digamos assim. Eu tenho paixão pelas relações que eu crio com pessoas.
Né? O que é que eu quero dizer com isso? Em 2016 eu fui candidato pelo PSDB, 45. 2020 eu me elegi pelo PSB, 40. 2024 eu me reelegi pelo PSD, 55. Né? E fui para o PSD por conta de Ângelo Coronel. Eu digo que na política a gente não pode esquecer premissas básicas. Quais são as premissas básicas? A gente ser leal e a gente ser grato. A partir do momento que a gente mostra que nós somos desleais, ingratos, ninguém quer se aproximar da gente. Né? Eu disse aqui agora há pouco que eu entreguei em 4 anos quase 100 obras em Conceição da Feira. Metade dessas tem a assinatura e o DNA de Ângelo Coronel, senador da República. Né? E hoje, depois dele ter me encorajado também a ser pré-candidato a deputado, de ter me ajudado, contribuído, me apresentado pessoas, que inclusive a relação que eu construí com França se deu a partir do gabinete, né, do senador, com França indo lá também pedindo recurso, né, para Filadélfia. Depois dele me ajudar tanto, me encorajar, me apresentar pessoas, eu não tenho como deixar de seguir o partido de Ângelo Coronel. Isso significa o quê? Vou para o partido dele, que é o Republicanos agora, apoio ele de forma incondicional para senador, né? E é a única bandeira que eu levanto, a do nosso senador Ângelo Coronel e a minha pré-candidata a deputado estadual. Como é que o senhor pretende ver essa questão aí? Porque ó, o Ângelo Coronel está rompido com o governo do estado. O senhor é da base do governo. Como é que vai tocar essa campanha, estando aliado e filiado no partido de Ângelo Coronel, mas em tese é aliado do governador Jerônimo? O próprio Coronel me conhece, né? O próprio Coronel, em setembro, enquanto o PSD estava lá dizendo que Coronel era candidato à reeleição, o Coronel me liberou para conversar com o Jerônimo Rodrigues. Jerônimo Rodrigues sentou comigo, junto ao Adolfo Laiola, que é o seu secretário, e naquela oportunidade ouviu diversos pedidos meus para diversas cidades minhas do que eu precisava, né, garantir de recursos para que eu pudesse, né, estar aí engajado, inserido na nossa pré-candidatura e dentro do governo. E o governador daquela oportunidade me ouviu, atendeu todos os meus pedidos, né, e prometeu que vão ser cumpridos. Né? Então, a partir do momento que eu estabeleço um compromisso, eu acho que eu tenho que cumprir. Eu só estou liberado de cumprir se não cumprirem comigo. Né? Se o recurso que eu pedi para Filadélfia não chegar, se o recurso que eu pedi para Conceição da Feira não chegar, se o recurso que eu pedi para São Gonçalo dos Campos não chegar, a partir do momento que a pessoa me promete e não cumpre, aí a gente também, né, tem que ver o que tem que ser feito. Porque a política, ela é o único serviço que a gente faz que não tem contrato. A gente acredita apenas na palavra das pessoas. Assim como a França está acreditando em mim, eu tenho a obrigação de chegar lá na frente e ser o quê? Grato à França pelo esforço e retribuir em forma de trabalho. França, o que é que a gente pode fazer agora por Filadélfia? Porque o objetivo da política é esse. Né? Então, o Coronel, quando me liberou, sabia do meu perfil. Conversei com o governador Jerônimo Rodrigues, né? Ele fez uma série de compromissos e que tem que ser cumpridos, né? Porque a política é feita dessa maneira. A gente, como interlocutor das pessoas, a gente vai lá levar pedido para os municípios que a gente representa. Né? O governador deu esse espaço naquele momento. Né, fez a série de promessas que iria levar essas pautas para os municípios que a gente apresentou. Né, e de igual forma, assim como centenas de outros prefeitos vão fazer isso. Hoje, centenas de prefeitos apoiam Ângelo Coronel para a reeleição de senador e pertencem à base de Jerônimo Rodrigues. Por que apoiam o Coronel? Porque o Coronel foi o único senador da República que abriu a porta do seu gabinete e de sua casa para receber prefeitos e mandar recurso direto para a cidade. Se a gente perguntar qual é outro senador da República que mandou emenda para um município, a gente tem dificuldade de achar. Porque senador da República, quando chega lá, manda as emendas todas para o governo do estado. Não manda nada para os municípios. O Coronel fez o caminho totalmente inverso. Ouviu os prefeitos, o que é que você precisa para resolver o problema da sua cidade, e mandou emendas para todos os municípios. Então hoje também fico muito confortável, porque assim como eu, centenas de prefeitos do estado da Bahia, pode colocar e anotar, mais de 300 prefeitos do estado da Bahia, apoiam o Coronel, mesmo o Coronel não estando na base. Como você ouviu aí esse rompimento de Coronel com a base de Jerônimo? Como o senhor avalia isso? Avalio para o governo uma perda muito grande, né, porque na última eleição já foi uma eleição extremamente apertada. O governador Jerônimo Rodrigues se elegeu com apenas aproximadamente 3% de vantagem dos votos válidos. Né? Perder uma figura como coronel é uma perda
muito grande, né? A gente não viu nenhuma reparação dessa perda. Então acende, logicamente, o alerta do governo, né? Tem que ficar mais atento, tem que trabalhar mais, para, né, se esforçar mais para diminuir essa perda. É uma eleição dura. Se você me perguntar hoje quem ganha a eleição, não sei. Né? Não tenho esse sentimento de quem ganha a eleição hoje, porque de fato é uma eleição acirrada. Tem muita coisa aí pela frente que mexe no resultado da eleição, né? Como um exemplo agora, esse escândalo do Master, que está envolvido gente de centro, gente de esquerda, gente de direita. Né? As pessoas, numa possível delação que estão envolvidas nisso, interfere no cenário tanto nacional quanto no âmbito estadual, porque o Banco Master nasce na Bahia. Né? Então, tudo isso, a depender das pessoas que possam estar envolvidas, interfere no sentimento da população para a eleição, porque é aquela pessoa que a gente admira, se a gente souber que aquela pessoa que a gente admira está envolvida em alguma coisa, a gente deixa de admirar em alguma coisa errada. Isso é natural. Né? Então, a perda de Coronel é uma perda muito grande, né? E aguardar as circunstâncias aí pela frente também acende o alerta do governo para que a gente, enquanto população, né, enquanto cidadão, a gente tenha o sentimento de votar numa pessoa que esteja mais idônea possível. E a gente observa também que, em relação ao seu citou aí, o Banco Master, por exemplo, o tempo vai ser muito curto. Se alguém faz uma delação em relação a alguém, está muito próximo da eleição. Provavelmente, se o camarada for inocente, não vai nem dar tempo ele provar que é inocente. Exatamente. Ele vai ter um prejuízo. Então, há uma tendência que qualquer delação relacionada ao Banco Master possa influenciar. E sabe o que torna mais interessante? Porque a delação primeiro a pessoa faz, depois a justiça diz se aceita. Não é o contrário. A justiça não assina primeiro dizendo que vai dar o benefício para depois ouvir a pessoa. Então, o que é que isso faz? Isso faz com que a pessoa até invente. O cara que quer, que está lá preso, que, um exemplo, fez uma festa na Itália de 200 milhões de reais. Imagine, uma festa na Itália, só para ele e para a noiva, 200 milhões de reais. Um cara desse, que é acostumado com tudo do bom e do melhor, chega lá numa cadeia, cama de concreto, uma cela de 6 metros quadrados, 3x2. Um cara desse vai abrir a boca e vai falar, inclusive, o que existe. E se preciso inventar alguma coisa que não existe, vai inventar também porque ele quer que a justiça assine o benefício dele para que ele tenha a pena reduzida. Então, é algo que se tem que ter muita atenção. Como você falou, faltam apenas 6 meses para as eleições. Né? Então, daqui para a pessoa explicar que Chico não é Francisco e que macarrão não é fio, é uma situação complicada danada. Bom, edição extraordinária aqui do podcast Diga News nesta segunda-feira, conversando com João de Furão, prefeito de Conceição da Feira, pré-candidato a deputado estadual. Está aqui ao lado do França, do Cainho, toda a sua equipe aqui de marketing também, os assessores visitando o município de Filadélfia, a gente aproveitando para bater um papo, conhecer um pouco mais suas posições políticas, enfim. O senhor citou aí o senador Ângelo Coronel. Como todo mundo sabe, o senador, também os filhos são assim, eles abraçam a pauta municipalista dos municípios, abriu o gabinete, conforme o senhor até já mencionou. E quais são aí as maiores dificuldades enfrentadas hoje pelos municípios baianos, que precisam de uma atenção urgente assim, do legislativo? Hoje os municípios baianos precisam de mais autonomia de recurso. Né? 100% hoje do dinheiro da União, 40% distribuído entre estados e municípios. Os municípios ficam com a menor parte. Se você parar para pensar, o que é que se resolve na cidade? Filadélfia. Calçamento, o povo cobra quem? Prefeito. Ao prefeito. Saúde, o povo cobra quem? Prefeito. Ao prefeito. Né? Lâmpada queimada na porta de casa, cobra de quem? Pronto. Precisa de um carro para levar numa consulta que o SUS não cobre o transporte, que o SUS só cobre o transporte, um exemplo, de uma cidade para outra, se ele for do TFD, que é aquele tratamento do câncer, que é aquele tratamento da pessoa que vai fazer hemodiálise. Mas, quando a pessoa precisa, um exemplo, eu quero ir em Senhor do Bonfim, não tem um carro, vai pedir o carro a quem? A prefeitura. Então, hoje, as prefeituras do Brasil recebem apenas 25% do recurso do governo federal. De tudo que o governo federal arrecada através de imposto, 25% vão para as mais de 5 mil prefeituras. A maior parte fica com a União e a segunda maior parte com os estados. Mas tudo quem resolve são as prefeituras. Então, as prefeituras precisam que essa distribuição de recursos seja revista, porque quando o calo aperta, é o prefeito que resolve. A quadra, quando precisa de manutenção, é cobra do prefeito. Ninguém liga para o governador para cobrar
solução do município. Ninguém liga para o presidente para cobrar a solução do município. Então, os municípios hoje, os prefeitos precisam de maior autonomia, né, para que consiga aí abraçar mais os pedidos dos vereadores, que os vereadores precisam de mais espaço também, porque quem está na lida ali da comunidade rural ou do seu bairro é o vereador, né, o que a gente chama ali de para-choque da política. Um exemplo, Cainho. As pessoas têm muito mais, conseguem na comunidade de Cainho, no bairro de Cainho, ver Cainho do que ver, um exemplo, o gestor da cidade. Com o governador a gente nem fala, o governador a gente só vê na cidade uma vez, e a gente entende, né? Porque a Bahia tem 417 municípios, logicamente que o governador não vai estar presente. Mas é por isso que eu digo que defendo o nome de Coronel, porque o Coronel defende exatamente isso, o municipalismo, né? Defender que o município tem uma maior independência, uma maior autonomia, para que não fique a mercê ou submisso, né, da vontade ou não do governador. Por um exemplo, o prefeito de uma cidade, se for oposição ao governador, vai ter espaço? A realidade é que não vai. A política, gente não pode ser hipócrita nem demagogo. Quando a pessoa está do lado da gente, é natural que a gente faça um esforço infinitamente maior. Quando o cara está na oposição, não tem espaço, né? Então, a realidade é essa. Por isso que o Coronel defende o municipalismo, por quê? Porque, independente da posição ou não do prefeito ou da prefeita, se a prefeitura estiver mais fortalecida, o município estiver mais fortalecido, ele vai ter autonomia de fazer o que ele queira, né, de investir da forma que tem que ser investido. Muitas vezes municípios da Bahia estão faltando recursos para pagar mão de obra, para pagar salário. Isso é a realidade. Por quê? Porque a distribuição do recurso da União é feita de forma equivocada. Fica mais dinheiro onde menos precisa. Onde mais precisa, chega menos recurso. Então, a gente tem visto aí nos últimos dias, falando em relação a essas questões aí, o governador Jerônimo tem tentado se aproximar de alguns prefeitos que, em tese, não foram eleitos na sua base. A exemplo, por exemplo, do município de Filadélfia. O prefeito não foi eleito na base, no entanto, houve uma aproximação aí através de Adolfo Loyola, o próprio governador, e isso acaba gerando também um pouco de ciúmes daqueles antigos aliados. A gente tem visto aí o prefeito se aproximou, tem uma relação boa com o Zé Ronaldo, que é ali de Feira de Santana, tentou aproximação com o Zé Cocá, inclusive achando que ia ser vice, etc. E assim eu estou citando alguns, e estou citando também Filadélfia, Senhor do Bonfim, que o prefeito foi eleito na União, aqui o prefeito foi eleito no PRD. Então o governador tem procurado acessar esses prefeitos que não foram eleitos na sua base, mas isso também gerou um desconforto. A exemplo aqui da nossa cidade, o ex-prefeito não gostou muito dessa atitude do governador. Como o senhor vê a atitude do governador Jerônimo em mesmo prefeitos que não são aliados, ele tem tentado se aproximar? do ponto de vista administrativo, é correto, né? Porque ele tem essa obrigação de se aproximar de todos os gestores, né, de prefeituras da Bahia. Logicamente que isso precisa ser muito construído com a parte política, que a administração é uma coisa, a política é outra, né? Mas elas estão correlacionadas, né? É muito difícil o governador fazer uma ação administrativa se não ter repercussão política, né? Isso tem que estar muito amarrado, muito bem esclarecido e dialogado com quem já é digamos assim, da cozinha de casa, né? Porque, como eu falei, a política a gente não pode ser nem hipócrita nem demagogo, né? A gente que está na política, a gente logicamente que quer o apoio de quem nunca votou na gente. Mas se isso não estiver agradando as pessoas que já estão no nosso barco, que já estão no nosso time, a gente tem que dar um freio, né? Vamos ver aqui um freio de arrumação. Lógico que não vai deixar de fazer as ações administrativas, mas a questão política, eu acredito e trago isso, que quem tem que ter prioridade é quem carregou a alça do caixão da gente. Um exemplo, eu, enquanto prefeito, declarei apoio a Jerônimo Rodrigues quando ele tinha 3% nas pesquisas. Tu acha que eu vou ficar hoje feliz se ele chegar na minha cidade, né, e abraçar um cara que não acreditou nele e se quer conversar comigo? Né? Então, acho que conversar não fura tripa, e tudo que é acertado não é caro nem barato, é acertado. Né? Então, se for acertado entre as partes, está tudo ok. Agora, se não for, logicamente vai causar uma rusga, né? O senhor falou no instante em relação ao trabalho do vereador, que funciona na maioria das vezes como para-choque do prefeito, é o cara que tem acesso na comunidade e etc. Como foi a sua relação com a Câmara de Vereadores, com os seus vereadores na base? Quantos vereadores o senhor tem lá na Câmara? Quantos tinham na sua base? Ou tem? A primeira eleição, lá são 11 vereadores. A primeira eleição eu ganhei, me elegi, mas só elegi 5 dentro do meu lado. O restante era tudo da oposição.
No terceiro mês de governo, por questões né, que aconteceram no município, o ex-prefeito teve a vida ceifada, uma série de conjuntura. No terceiro mês de governo, a gente já tinha o apoio dos 11. Né, e eu chego hoje no sexto ano, né, de governo, com o apoio de 100% da Câmara. Inclusive, nessa última eleição em que nós vencemos com 83% dos votos, todos os 11 vereadores eleitos foram de partidos, né, da nossa coligação. A oposição não conseguiu eleger nenhum vereador. Né? Então, por isso que eu digo que são o para-choque, porque se eu tive essa aprovação na cidade foi por conta também da parceria da Câmara de Vereadores, dos vereadores, dos suplentes de vereadores, que em algumas oportunidades até alguns suplentes trabalham mais do que os vereadores de mandato. Né? Pra você ter noção, aniversário da cidade, eu lanço geralmente um pacote de obras no aniversário da cidade, que lá é 23 de julho. Nesse pacote de obras, durante esses meus anos de mandato, tinha indicação de todos os vereadores. Né? Lançava 20, 30 obras, tinha lá a indicação do vereador A, do vereador B, do vereador C. Porque, como eu falei, quando eu chego aqui na comunidade de Filadélfia, na cidade de Filadélfia, as pessoas que vão me conhecer aqui vão me conhecer através de França, através de Cainho, através das pessoas que estão na nossa campanha. Então, quem conhece a realidade de Filadélfia sou eu. Não posso ser hipócrita nem mentiroso. Né? Quem conhece aqui a realidade é França, Cainho, que estão ali junto com as pessoas. Então, de igual forma, também na minha cidade, quem está todo dia na comunidade rural que o vereador mora é o vereador. Né? Eu vou lá, visito, mas quem está no dia a dia, né, são as lideranças lá. E se foi votado pelo povo, tem que ser respeitado. Né? Se o vereador está ali eleito, com mandato, porque o povo confiou, quem é o prefeito para não respeitar, né, a figura dessa pessoa que tem representatividade com a população? Em relação à geração de emprego e renda, eu acredito que o senhor, enquanto prefeito, 6 anos aí de mandato, passou muito por essa questão de muita gente pedindo emprego. E na maioria das vezes a prefeitura não pode atender. Como o senhor pensa essa questão? Como pode ajudar, fortalecer a geração de emprego e renda chegando à Assembleia Legislativa? Nenhuma prefeitura de lugar nenhum consegue atender toda a demanda que tem, né, de procura de emprego da população. Lá, Conceição da Feira, por exemplo, nós somos a maior cidade avícola do Norte e Nordeste. Nós somos reconhecidos como a capital da avicultura. Mas a avicultura lá gera muito emprego para homem, que é um trabalho muito pesado, né? Então, historicamente lá ela sempre pegou mais homens, os empregadores, né? Excluíam as mulheres dessa parte de geração de empregos, né? De forma preconceituosa, inclusive, né? Achando que a mulher não tem capacidade de fazer um trabalho pesado. À frente da prefeitura, para a gente conseguir reverter isso, hoje 82% da mão de obra da Prefeitura de Conceição da Feira é composta por mulheres, tanto secretárias como diretoras, como, né, professores, professoras, as pessoas que estão trabalhando na gestão. Hoje, 1.300 funcionários, aproximadamente, 82% são mulheres. E a primeira ação de governo, lá, uma das primeiras ações de governo foi desapropriar uma área para a gente criar um centro industrial na nossa cidade. A gente criou um centro industrial, levamos algum empreendimento e, inclusive, na próxima terça-feira, amanhã, né, a gente vai estar lá colocando uma pedra de início, né, uma questão simbólica de início de obra de uma empresa que vai gerar 250 empregos. Então, acho que a gente precisa, enquanto deputado, né, criar formas de ajudar os municípios a conseguir fazer a mesma coisa que a gente fez em Conceição da Feira, né? Que os municípios consigam desapropriar áreas, consigam, junto com o governo do estado, a desoneração de impostos como o ICMS, como o PIS, COFINS, que também tem a parte federal, para que se torne atrativo tirar uma empresa de grandes eixos para ir para um eixo menor. Um exemplo, Conceição da Feira, a gente está tirando uma empresa que é originariamente do Ceará. Ela está indo para a Conceição da Feira, mas a gente conseguiu 90% de isenção do ICMS com o governo do estado. A gente ofertou a desapropriação da área e doou a área para a indústria. E, além disso, a gente fez toda a parte de nivelamento, né? Que é a parte topográfica, de você conseguir deixar o terreno, né, de forma ali para que ela possa construir. Então, houve um esforço imenso da prefeitura, não é toda a prefeitura que consegue fazer isso, né? E assim como o governo do estado fez em Camaçari, a desapropriação de uma grande área para que pudesse ofertar grandes indústrias, assim como fez em Feira de Santana o CIS. Essa é uma realidade que o governo precisa levar para cidades mais distantes
para que possa dar uma independência maior à população, né? Porque todo mundo fica ansioso quando chega final de ano nas prefeituras, porque muita prefeitura demite um bocado de gente, só recontrata em fevereiro, março. Isso é uma realidade, inclusive, que a gente mudou em Conceição da Feira, não demitir ninguém ano nenhum. Para que, né, é uma realidade que o governo do estado precisa trabalhar para que as pessoas do interior do estado possam ter uma maior autonomia, uma melhor dignidade para viver através da geração de emprego. O senhor citou aí a família Coronel, o senador Ângelo. Quando eu cito a família, porque o Ângelo ele não representa só ele representa ele, os filhos, todo um grupo ali de senador e deputados federal e deputado estadual. Quais outras parcerias aí o senhor tem fortalecido nos municípios para alavancar sua caminhada? Inclusive Nos municípios, estou falando assim, no interior. Sei que Feira ali é um centro forte de votos, no interior, principalmente. Vou me incluir, inclusive, na família dele, viu? Já me sinto até filho de coronel. Ele faz por mim o que afirmo com todas as letras, o que muito pai não faz por um filho. E olha que eu tenho um pai excelente, um excelente exemplo de pai que sempre fez tudo por mim e reconheço que coronel faz por mim o que muito pai não faz por um filho. É algo que eu quero deixar bem claro. E a construção nas cidades do interior, ela se dá através das pessoas que têm representatividade. É um carinho do povo que foi, né, que foi votado por pessoas, é um França que já foi secretário, que tem um trabalho desempenhado no social, no esporte, né, que tem aí o tino político também. De igual forma, a gente tem feito nessa cidade do interior do estado. Hoje a gente tem um grupo muito forte em Feira de Santana, e capitaneado pelo meu tio Targino Machado, que foi deputado, também pelo prefeito José Ronaldo, que nos deu portas abertas lá e nos dá o apoio para trabalhar. Né? E de igual forma, em todas as cidades a gente busca ter a representatividade de pessoas que têm respaldo para com a população, de pessoas que são idôneas, né? E vou repetir o exemplo aqui de França, que é uma pessoa que ninguém tem o que falar, né? Mal, só tem que falar bem, né? Porque é uma pessoa um empresário, né? Que muitas das vezes abdica de suas questões pessoais para poder estar ajudando pessoas, para poder estar incrementando, né? Incentivando as questões comunitárias, né? A questão de esporte, as ações sociais. Então, de igual forma, quando a gente está aqui em Filadélfia, né, sendo apresentado à população por lideranças locais, nos outros locais a gente também, né, tem feito esse trabalho, porque uma campanha de deputado a gente precisa ter voto em um bocado de canto, né? Apesar de ter sido reeleito com 82% de voto em Conceição da Feira, isso representa apenas, né, vamos supor aí 11 mil votos dos 60 que a gente precisa para ter uma cadeira. Então a gente tem que rodar muito, andar muito para a gente chegar, né, nesse número, e com fé em Deus a gente vai passar, se Deus permitir. Vamos falar aí da sua parceria com França. Como surgiu assim? Como surgiu essa parceria, essa proximidade política? No gabinete de coronel, França lá pedindo coisa para chegar em Filadélfia, recursos, emendas, né? Trator para associação, carro-pipa, máquina para trazer, né? Que pede muito para ver o que é que sai, né? Que se a gente pedir uma coisa só, às vezes não sai nenhuma, mas se pedir 10, o cara se sente na obrigação de pelo menos uma resolver. Né? Então, foi um laço que foi criado a partir do gabinete do nosso senador, eu lá também pedindo coisa para a Conceição da Feira. Posteriormente, a gente se encontrou outras vezes, né, caminhando já no sentido, né, da pré-candidatura de deputado, laços que foram criados através do senador, né, e que eu espero que sejam duradouros, né, que depender de mim, do meu esforço, né, chegando na Assembleia Legislativa, tenho a obrigação, né, de ser grato e leal àquela pessoa que está me estendendo a mão, né, e aqui no município de Filadélfia, quem está me estendendo a mão, repito, é França, é Cainho, e acredito que daqui para frente muitas outras pessoas, né, vão poder chegar a nosso projeto, mas não posso esquecer que está nascendo aqui, né, com essas duas pessoas que estão do meu lado, e chegando lá eu tenho a obrigação, né, de retribuir isso. E como é que político com mandato pode retribuir? Com trabalho. É o gabinete aberto para a França entrar lá, bater na porta, bater na mesa, né, e dizer que quero isso, e a gente poder, né, ter a felicidade de retribuir esse esforço que ele está fazendo agora em me apresentar aqui em Filadélfia, em colocar, né, na consciência da população de que o crédito está sendo dado a ele, né, as pessoas vão poder me dar uma força aqui em Filadélfia, mas a confiança é em cima da palavra do Cainho, é em cima da palavra do França, é do pedido desses dois, é do trabalho que esses dois se desenvolveram, né? E não tem como, depois que eu conseguir um mandato, fechar a porta, né? Ou dar espaço em Filadélfia para uma pessoa que não seja, né, orientada por França. Então, eu pautei minha vida, como já falei aqui, em dois princípios, a lealdade e a gratidão.
Acho que a gratidão é o sentimento mais nobre que um ser humano pode ter para com outra pessoa. Ser grato. É a gente estender a mão a quem nos estende a mão. Jamais dar as costas a quem nos faz algum benefício. E dessa forma, né, chegando lá, a França pode ter a certeza, junto com o Caio aí, que a gente vai estar se esforçando para as pessoas de Filadélfia reconhecerem o nosso trabalho. Então, inicialmente, a gente tem visto aí que você tem feito a parceria com França, que já tem uma parceria com Cainho também, desde a eleição passada, e que, notadamente, deve também agregar outras lideranças políticas até o período aí da eleição, fruto aí das articulações. A gente sabe também que França tem mais pessoas ligadas a ele, assim como o Cainho tem, mas são as duas principais lideranças aí que estão ao seu lado. O que mais a população pode esperar aí dessa parceria? Que o povo pode dizer assim, poxa, eu estou confiando no França, estou confiando no Cainho. É a primeira vez do senhor aqui na cidade, né? É a minha primeira vez na cidade, espero fazer caminho de casa, né? Espero tomar A mais cidade, alguns cafés a na cidade casa é do França. acolhedora. Ó, é aquele deputado do França, aquele deputado do Cainho. O que o povo pode esperar Na mais do verdade, o senhor? França já falou que o povo tá chamando ele na Rua do Furão. Não é mais França, é o Furão. Então as pessoas podem ter a certeza, né, de que a minha história por si só ela já fala, né, da gratidão, da lealdade. Vou falar isso reiteradas vezes porque o que eu carrego dentro de mim é ser grato e leal às pessoas. Daí não tenho como eu me furtar, né, de ser recíproco ao tratamento que Filadélfia vai me dar, né, nessa nossa caminhada. Então, a gente tem que ser grato às pessoas, né, e após as eleições, né, tomando posse lá em fevereiro de 2027, a gente vai começar a trabalhar, né, já com o mandato na mão para trazer benefícios para Filadélfia, né, através das nossas lideranças aqui, que hoje está capitaneada por França e por Caio. O senhor foi prefeito, 6 mandatos, sabe muito bem qual a dificuldade enfrentadas aí pelos municípios, tendo em vista que a população chega, bate na porta do prefeito, e como o senhor mesmo já mencionou, maior parte dos recursos, em torno de 75%, fica com a União. E o senhor também, aí ele se aproxima de um senador, que é Ângelo Coronel, que é um senador municipalista ali ao lado dos filhos e tal. Então o senhor sabe muito bem como funciona. Também citou aqui o exemplo do fortalecimento, a importância dos vereadores, de ter essa capacidade de ouvir, porque são eles que de fato estão ali próximo da população. Como o senhor enxerga assim, o papel do deputado? Sou um deputado eleito, onde é que eu preciso atuar de fato aqui, principalmente para os municípios do interior? O senhor pretende, tipo, ser um deputado mais presente na cidade, estar nas associações, ouvir as lideranças diretamente? Não dá para fazer, né, um bom trabalho sem a gente não ouvir as pessoas. Isso é uma premissa básica da política. Pode ver que todo político que não se permitiu estar próximo da população, o futuro dele é curto na política, né? Então, acho que por obrigação, tanto qualquer que seja o político, tanto ele da parte executiva quanto da parte legislativa, né, deputado, prefeito, vereador, governador, tem que estar próximo, né, permitir que as pessoas sejam ouvidas, permitir que as lideranças tenham espaço, tenham voz e vez ativa, né? Então, de igual forma como a gente fez como prefeito, né? Logicamente que as funções agora são diferentes, mas a premissa básica é que o político esteja perto da população, né? E espero estar presente aqui com França nas reuniões de associações, espero estar presente aqui com França nos movimentos da cidade, espero estar aqui com França, com Cainho, né, em tudo que for necessário para que a gente conheça mais as pessoas de Filadélfia, se aproxime mais das pessoas de Filadélfia, né, para que as pessoas possam, né, criar uma identidade, logicamente comigo. Hoje eu estou sendo apresentado aqui, mas eu espero daqui a um mês, né, já estar mais próximo de diversas pessoas do município, né, e todo esse trabalho, logicamente, quem está fazendo aqui é Cainho e França, então que as pessoas podem ter a convicção de que a gente vai, né, de fato, trabalhar muito por essa cidade, né, e por todas as cidades, logicamente, que a gente tem representatividade, porque eu costumo dizer que quando a pessoa entra nova na política, ela quer construir carreira, e ninguém constrói carreira sem trabalhar. Aquele político que já está há muito tempo na política, que já está, né, com a idade mais avançada,
A gente não pode esperar mais muito da pessoa, mesmo porque a pessoa não tem mais aquela vitalidade, não tem mais aquele vigor, não tem mais a perspectiva, né? E quando a gente bota uma pessoa nova à frente de qualquer função, a pessoa tem a expectativa de crescer, né? Mas a gente só consegue crescer diante de resultado. A política ninguém cresce por si só, né? Até mesmo porque a política de 4 em 4 anos ela precisa ser renovada o mandato, né, de quem quer que seja. Então, se não trabalha, dificilmente vota, né? Então, a gente precisa. Estou aos 32 anos num novo desafio, depois de 2 mandatos, né, de prefeito, depois de já disputar aí já 4 eleições, né? Estou indo para a minha 5ª eleição agora, que eu disputei uma de prefeito, uma de deputado federal, mais 2 de prefeito, e agora estou indo para uma de deputado estadual, né? Então, as pessoas podem ter certeza do meu compromisso, né, com a política. Eu gosto da política, e acho que a política ela é a única ferramenta que nós temos de transformar a vida das pessoas, né? Por mais que as pessoas hoje não acreditem mais em muitos políticos, é por isso mesmo que a gente precisa se aproximar mais ainda, porque se a gente se afastar da política, é aí que as pessoas ruins vão fazer a política de casa, né? Então as pessoas têm que se reaproximar, né, dos pleitos eleitorais para que possam colocar pessoas que de fato queiram alguma coisa, né? E nesse momento, logicamente que eu vou defender a bandeira, né, da renovação das pessoas mais novas. Você chega aqui hoje no estúdio, vi aqui que as pessoas que estão coordenando seu estúdio são 2 jovens, né? 2 garotos aqui. 2 garotos. Jacob Mix e Júlio Mix. Então é a turma que tem um domínio hoje da rede social, a turma que tem a cabeça mais aberta para aprender, para ouvir, né, para executar. Então, de igual forma, porque a política tem que ser diferente. Como né? o senhor tem visto a participação do jovem na política? Ainda muito pouca, né? Precisa de mais encorajamento. Hoje, quando eu chego no lugar, cheguei na casa de França hoje, estava lá com uma vizinha de França, ela, que prefeito novo. As pessoas ainda se assustam. Eu fui candidato a primeira vez com 23 anos. Isso assustou muitas pessoas. Talvez tenha sido isso que eu tenha perdido a eleição, um dos fatores. Lógico que teve outros, teve. Mas um dos fatores foi a minha pouca idade. As pessoas atrelam a pouca idade, a falta de experiência e a falta de capacidade. Né? E nem sempre a idade significa que a pessoa é madura, nem sempre a pessoa que aquela pessoa que tem uma idade avançada, nem sempre significa que aquela pessoa é séria, correta, é honesta. Né? Então a gente precisa intensificar, né, o estímulo a que a juventude participe, né, em que a gente possa dar voz e vez aos jovens e a oportunidade para que a gente mude, né, o panorama da política como está hoje. Hoje a gente só liga a televisão para ver escândalo de política. Tudo que se fala de política hoje é escândalo. É fulano de tal que está envolvido em alguma coisa, a Polícia Federal entrando na casa de alguém. Então a gente precisa, né, oportunizar novas figuras para que a gente mude o rumo do Brasil. O senhor falou aí em relação a essas notícias negativas no campo da política, Polícia Federal, atuação. Como o senhor tem visto a atuação aí dos órgãos de controle em relação aos políticos? Polícia Federal, principalmente, Ministério Público. Polícia Federal fazendo um excelente trabalho, né? Eu nunca vi tanta notícia de Polícia Federal, né, fazendo busca e apreensão, fazendo investigação como a gente tem visto agora. Né? De igual forma, os órgãos de controle, que a Polícia Federal só faz o que tem autorização, né, do Judiciário. Aí, no Judiciário, a gente envolve tanto o Tribunal de Justiça, né, e todas as esferas, quanto o Ministério Público. Agora, fico assustado com as possíveis notícias do que o Supremo possa, né, estar envolvido. Inclusive nessa situação agora que a gente citou há pouco do Vorcaro, né, de alguns ministros com possibilidade de ter envolvimento. E é algo de se assustar porque acima do STF não tem nada no país. O presidente não está acima do STF, o Senado não está acima do STF, né? O Congresso não está acima do STF. Então, acima do STF só tem uma coisa, Deus. É só o castigo divino acima deles. Então, se uma turma dessa estiver envolvida em escândalo de corrupção, aí pode fechar a porta do país porque está complicado. Né? Mas vamos rezar para que não sejam apenas, né, factoides, porque a população brasileira ficaria muito entristecida se a principal esfera, né, do judiciário estiver envolvida de fato em um esquema de corrupção. O senhor falou dos vereadores, da sua base aliada lá na sua cidade, Conceição da Feira, em relação ao seu vice. Eu não sei se é um homem ou uma mulher. Como é que é a relação? Eu sei que é boa, porque o senhor vai renunciar para o vice assumir. Na verdade, precisa ter uma relação, além de boa, tem que ter uma relação de confiança, porque Sim. O projeto na cidade ele continua. São pessoas que confiaram, né, em mim como líder
da gestão, né, como líder político. E eu, seguindo um novo rumo, preciso de uma pessoa que fale a mesma língua, que são pessoas ali que acreditaram sua vida, que acreditaram, né, sua esperança, que acreditaram o voto, são pessoas que trabalham conosco, é um grupo político que vai há muito tempo, são os programas sociais que nós temos, como um exemplo, Bolsa Família Municipal, que além do governo federal, a gente tem um Bolsa Família, né, do município, são programas como o Morar Melhor, que a gente tem que ter a garantia de quem vai continuar à frente da prefeitura, não acabe, né, com esses programas, não acabe com a organização, não acabe com o equilíbrio financeiro do município, né? Então, é necessário ter bastante confiança. Quem vai ficar é um homem, né? É um cara que eu conheço desde minha infância, né? Que vai ter tudo aí para que possa fazer um trabalho e que espero em Deus que tenha um deputado para ele dizer que é dele mesmo, né? Para poder continuar ajudando ele na gestão, assim como nós vamos trabalhar para ajudar os municípios que estão aí conosco nessa empreitada. O senhor falou do Bolsa Família Municipal. Que programa é esse? É um programa similar ao governo federal, porque, como eu falei, minha cidade é uma cidade que, historicamente, as oportunidades de empregos eram dadas para homem. E aí eu criei programas que pudessem atingir as mulheres, né? Porque uma mulher desempregada, com 5, 6, 7 filhos, 2, 3, 4 filhos, né? Sem uma independência financeira, ela fica sujeita a muitas coisas, né? Que possam acontecer, inclusive na relação afetiva, né? Então, muitas mulheres hoje sofrem violência doméstica e não saem de casa porque não tem independência financeira, né? Porque não tem, vai sair para onde? Vai morar onde? Vai morar na rua com os filhos, né? Então, a gente criou um mecanismo que pudesse dar maior autonomia a essas mulheres, né? A gente gerou 80% das vagas de emprego da prefeitura para as mulheres, né? Quem a gente não conseguiu empregar, a gente criou um Bolsa Família Municipal para que pudesse colocar essas mulheres para receber também, né, um recurso a mais ali ao final do mês. E no Bolsa Família Municipal da prefeitura, lá só entra mulher, não tem nenhum homem recebendo, porque de fato é um programa para dar assistência, né, e maior segurança financeira às mulheres, para a gente ter a condição, né, das mulheres ter a oportunidade de denunciar, se um exemplo, se eu recebeu um abuso em casa, e de fato isso deu certo, né, no município, porque a violência doméstica na nossa cidade ela sempre existiu, mas os números eram colocados lá embaixo. Por quê? Porque a mulher não denunciava, ela apanhava em casa e não conseguia ir na delegacia da queixa, porque ela não tinha autonomia, ela não tinha questão financeira, e hoje a gente tem números em Conceição da Feira, né, que das mulheres conseguindo já hoje fazer essas denúncias. Então, através do trabalho que a gente fez à frente da gestão. Então, Bolsa Família de lá, de Conceição da Feira, funciona só para as mulheres. Atende cerca de quantas mulheres? Hoje atende cerca de 500 mulheres. Com um valor mensal de R$150. A fonte desse recurso? Recurso próprio. Então, com recurso próprio do município, o senhor tem um Bolsa Família Municipal. Exato. Que atende em torno de 500 mulheres em situação de vulnerabilidade social. Exato, e não impede dela receber o Bolsa Família Federal. Então, a mulher que já recebe, por exemplo, R$600 do Bolsa Família Federal, recebe também o do Bolsa Família Municipal. Agora, segue as mesmas regras, né? Os filhos têm que estar na escola, os cadastros têm que estar atualizados, né? Tem que ter frequência escolar dos meninos, então, para que ela consiga ter essa oportunidade. Prefeito, pré-candidato, quero agradecer ao senhor pela sua participação aqui conosco no podcast. Deixar um espaço aberto aqui para que o senhor possa falar aquilo que a gente não perguntou, possa se dirigir à população de Filadélfia. Abraão, que agradeço o espaço seu e toda a turma aqui, né, da TM Produções. Dizer ao povo de Filadélfia que a gente está, né, começando a construir agora uma relação. Não sou ainda deputado de mandato, mas estamos fazendo um trabalho, né, para que a gente possa chegar em 2017 com a cadeira conquistada, 2027 com a cadeira conquistada na Assembleia Legislativa, ter uma vida pautada pela lealdade e pela gratidão pelas pessoas que confiam e que estabelecem compromisso com a gente. Não vai ser diferente agora nessa caminhada. Vamos chegar à Assembleia Legislativa, né, com a pré-campanha aqui capitaneada em Filadélfia por França, né, por Cainho e por vocês que estão sendo convidados agora a fazer parte desse processo, e tenho uma convicção e a certeza que minha história fala por si só. Vamos chegar lá, vamos trabalhar e vamos chegar numa reeleição para deputado estadual daqui a 4 anos
com o povo de Filadélfia, tendo a certeza, né, do trabalho que vai ser executado aqui. A gente vai chegar aqui com um sentimento de reconhecimento da população na nossa reeleição. Não é porque eu só vou chegar 4 anos depois, não. Porque a gente vai chegar aqui 4 anos depois com as pessoas fazendo, França, Cainho trouxeram muita coisa para cá através de João de Furão. Bom, e assim conversamos com o João de Furão, pré-candidato a deputado estadual, prefeito de Conceição da Feira. Agradecer aqui aos nossos ouvintes, agradecer a TM Produções, Thiago Maia, Jacomix, também toda a sua equipe de assessores, França, Cainho e a todos. E assim encerramos mais uma edição e na terça-feira estaremos de volta às 18 horas em ponto com mais um convidado especial.